Quem pensa enriquece. Capítulo 9. O poder da mente mestra. A força motriz. O nono passo em direção à riqueza. O poder é essencial para o sucesso de quem quer ganhar dinheiro. Sem o poder para transformá-lo em ação, os planos de nada servem. Este capítulo descreve o método para alcançar e aplicar o poder. Uma boa definição para o poder é conhecimento organizado e inteligentemente direcionado. Poder, na acepção aqui utilizada, refere-se ao esforço organizado suficiente para que o indivíduo transforme o desejo em seu equivalente monetário. O esforço organizado acontece por meio da coordenação dos esforços de duas ou mais pessoas que trabalham por um objetivo definido em espírito de harmonia. Para ganhar dinheiro, é preciso poder. Para guardar dinheiro, é preciso poder. Vamos examinar como se pode adquirir poder. Se poder é conhecimento organizado, vejamos quais são as fontes de conhecimento. Letra A. Inteligência infinita. Essa fonte de conhecimento pode ser acessada por meios do procedimento descrito em outro capítulo, com a ajuda da imaginação criativa. Letra B. Experiência acumulada. A experiência acumulada pela raça humana ou pela aquela porção que foi organizada e registrada está em qualquer biblioteca pública bem equipada. Uma parte importante desta experiência acumulada é transmitida em instituições públicas de ensino, onde foi classificada e organizada. Letra C. Experimentação e pesquisa. No campo da ciência, assim como em praticamente todos os setores da vida, o ser humano reúne, classifica e organiza novos fatos diariamente. Essa é a fonte de que se deve recorrer quando o conhecimento não estiver disponível através da experiência acumulada. Mais uma vez, é importante usar a imaginação criativa. O conhecimento pode ser adquirido em qualquer destas três fontes e depois convertido em poder, desde que organizado em planos definidos e expresso em termos de ação. A análise das três principais fontes mencionadas logo revela a dificuldade que uma pessoa teria caso dependesse apenas dos próprios esforços para reunir o conhecimento e expressá-lo por meios de planos definidos em termos de ação. Seus planos forem abrangentes e grandes proporções, ela deve solicitar a cooperação de outros, de modo a incutir neles necessário elemento de poder. Conquistando o poder por meio da mente mestra. A mente mestra pode ser definida como a coordenação de conhecimento e esforço, em um espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para alcançar um propósito definido. Ninguém pode ser dotado de grande poder sem valer-se da mente mestra. Em um capítulo anterior, foram transmitidas instruções para a elaboração de planos com o propósito de transformar o desejo em seu equivalente monetário. Se você puser em prática tais instruções, como persistência e inteligência, sendo criterioso na seleção de seu grupo de mente mestra, poderá considerar haver percorrido a metade do caminho que leva à realização do objetivo antes mesmo de perceber. Para que você entenda melhor as potencialidades intangíveis de poder
que tem à disposição por meio de um grupo de mente mestra bem escolhido, vamos explicar duas características do princípio da mente mestra: uma natureza econômica e outra de natureza psíquica. O aspecto econômico é óbvio. Vantagens econômicas podem ser criadas por qualquer indivíduo que se faça cercar de conselhos e de cooperação de um grupo disposto a oferecer-lhe ajuda desinteressada em um espírito de perfeita harmonia. Essa forma de aliança cooperativa é a base de quase todas as grandes fortunas. A aceitação dessa verdade pode ser fator determinante da sua posição financeira. A característica psíquica do princípio de mente mestra é muito mais abstrata, muito mais difícil de compreender, porque refere-se a forças espirituais com as quais a raça humana, como um todo, não está familiarizada. A afirmação a seguir pode representar uma sugestão interessante. É impossível que duas mentes se unam sem que crie, consequentemente, uma terceira força invisível, intangível, comparável a uma terceira mente. Lembre-se de que só há dois elementos conhecidos em todo o universo: energia e matéria. É fato conhecido que a matéria pode ser fracionada em unidades de moléculas, átomos e elétrons. Existem unidades de matéria que podem ser isoladas, separadas e analisadas. O mesmo acontece com as unidades de energia. A mente humana é uma forma de energia, parte dela espiritual por natureza. Quando as mentes de duas pessoas são coordenadas em um espírito de harmonia, as unidades espirituais de energia de cada uma delas desenvolvem afinidade, o que constitui a parte psíquica da mente mestra. Quem, pela primeira vez, chamou minha atenção para o princípio de mente mestra, ou melhor, para o seu aspecto econômico, foi Andrew Carnegie, há mais de 25 anos. A descoberta deste princípio determinou a escolha da minha carreira. O grupo de mente mestra de Carnegie incluía aproximadamente 50 pessoas, de quem ele se cercou de todas elas comprometidas com o propósito definido de fabricar e comercializar o aço. Andrew Carnegie atribuía sua fortuna ao poder que acumulara por meio desta mente mestra. Analise a trajetória de qualquer um que tenha acumulado grande fortuna e de muitos que construíram fortunas mais modestas e verá que todos eles, consciente ou inconscientemente, empregaram o princípio da mente mestra. Não há outro princípio para o acúmulo de poder. A energia forma os blocos de construção universais da natureza. É material que constitui todos os materiais do universo, inclusive os seres humanos e toda forma de vida animal e vegetal. A natureza transforma energia em matéria por meio de um processo peculiar. O bloco de construção da natureza estão à disposição de qualquer um, na energia envolvida no pensamento. O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica. Observe energia do ar. Essa energia, então, permeia todos os átomos da matéria e preenche o universo. É fato conhecido que várias baterias produzem mais energia do que uma só. Sabe-se também que o fornecimento de energia de uma bateria é proporcional ao número e à capacidade de células nela contida. O cérebro funciona de modo similar. Daí, uns serem mais eficientes
que outros, o que leva a uma constatação importante: um grupo de cérebros coordenados ou conectados em espírito de harmonia produz mais energia em pensamento do que um só. Essa metáfora demonstra claramente que o princípio da mente mestra contém o segredo do poder exercido por aquele que se cerca de outros cérebros. Segue-se, então, outra declaração que nos aproxima ainda mais da parte psíquica do princípio de mente mestra. Quando um grupo de cérebros individuais e coordenados opera em harmonia, a energia aumentada que se cria através desta aliança fica disponível para todas as cabeças do grupo. Sabe-se que Henry Ford começou a carreira no mundo dos negócios com a desvantagem da pobreza, do baixo nível de instrução e da ignorância. Também se sabe que dentro do incrivelmente curto período de 10 anos, ele superou suas deficiências e, em 25 anos, era um dos homens mais ricos da América. Junto a isso, o fato de que os avanços de Ford foram mais intensos depois que ele se tornou amigo pessoal de Thomas Edison, e perceba o que a influência de uma mente sobre a outra é capaz de fazer. Vá um pouco além e considere o fato de que as realizações mais notáveis de Henry Ford começaram a acontecer após ser apresentado a Harvey Firestone, John Burroughs e Luther Burbank, todos homens de grande capacidade cerebral. E verá ainda mais claramente o poder pode ser produzido por uma aliança amigável entre várias mentes. É praticamente unânime a opinião de que Henry Ford foi um dos homens mais bem informados do mundo empresarial e industrial. Sua riqueza é indiscutível. Analise as amizades pessoais de Ford, algumas mencionadas, e poderá entender a seguinte afirmativa: o indivíduo assume a natureza, os hábitos e o poder do pensamento daquele com quem se associa em espírito de solidariedade e harmonia. Henry Ford venceu a pobreza e a ignorância, aliando-se a grandes mentes, cujas vibrações de pensamento absorveu para si. Ao associar-se a Edison, Burbank, Burroughs e Firestone, Ford acrescentou ao próprio poder mental a soma da substância da inteligência, da sabedoria e da experiência da força espiritual daqueles 4 homens. Além disso, adotou o princípio de mente mestra, por meio do procedimento descrito neste livro. Esse princípio está à sua disposição. Já falamos de Mahatma Gandhi. Talvez muitos dos que ouviram falar dele considerem-no simplesmente um homenzinho excêntrico, com um jeito nada formal de vestir-se, que incomodava o governo britânico. Na realidade, Gandhi era um excêntrico, mas um dos homens mais poderosos que o mundo já conheceu, computando-se o número de seguidores e a fé que depositaram em seu líder. Seu poder era passivo, mas verdadeiro. Em poucas palavras, vamos analisar o método que Gandhi utilizou para desenvolver seu estupendo poder. Ele simplesmente induziu 200 milhões de pessoas a cooperar com a mente e o corpo em um espírito de harmonia com um propósito definido. Gandhi conseguiu um milagre, pois não foi um milagre que 200 milhões de pessoas tenham sido induzidas, e não forçadas, a cooperar em harmonia pelo tempo que fosse preciso?
Se duvida, experimente induzir duas pessoas quaisquer a trabalhar em cooperação por um determinado período de tempo. Todo administrador sabe quanto é difícil fazer os empregados trabalharem juntos em um espírito que lembre, ainda que remotamente, a harmonia. No topo da lista de fontes de desenvolvimento do poder, como já se viu, está a inteligência infinita. Quando duas ou mais pessoas colaboram em harmonia e trabalham por um objetivo definido, essa aliança se coloca em posição favorável à absorção direta do poder que vem do grande tesouro universal, que é a inteligência infinita. Essa é a maior de todas as fontes de poder, aquela a qual recorrem os gênios e todos os grandes líderes, estejam ou não conscientes disso. As outras duas principais fontes do conhecimento necessário ao desenvolvimento do poder não são mais confiáveis do que os 5 sentidos do ser humano, e nem sempre se pode confiar nos sentidos. A inteligência infinita nunca se engana. Nos próximos capítulos, os métodos de contato imediato com a inteligência infinita serão adequadamente descritos. Isso não é um curso de religião. Nenhum dos princípios fundamentais descritos neste livro deve ser interpretado como um meio de interferir direta ou indiretamente nos hábitos religiosos de quem quer que seja. Aqui, a única intenção é instruir o leitor sobre como transformar o propósito definido de desejo por dinheiro em seu equivalente monetário. Leia, pense e medite enquanto estiver lendo. Logo, a essência revelará a você e verá, percebendo os detalhes de cada capítulo. O dinheiro é tão tímido e esquivo quanto as donzelas de antigamente. Deve ser cortejado, conquistado por métodos não diferentes daqueles empregados pelos apaixonados quando em busca do seu ser amado. O poder utiliza para cortejar o dinheiro. Não é muito diferente daquele usado de cortejar uma donzela. Porém, quando utilizado com sucesso na busca por dinheiro, esse poder deve ser combinado à fé, ao desejo e à persistência, e então levado à ação, conforme planejado. Quando o dinheiro chega em grandes quantias, flui tão facilmente em direção àquele que o recebe, quanto a água desce das montanhas. Existe uma correnteza invisível de poder e que pode ser comparada a um rio, exceto por um detalhe. Um lado segue em uma direção, levando todos os que ali estão para frente e para cima, e para a riqueza. E o outro lado segue na direção oposta, levando os desafortunados que ali se colocaram sem conseguir escapar, em direção à miséria e à pobreza. Todo indivíduo que construiu uma grande fortuna sabe da existência dessa correnteza, que consiste no processo de pensamento. As emoções positivas formam o lado em que leva para a fortuna, e as negativas formam o lado que leva para a pobreza. Aí está uma ideia de suma importância para quem segue este livro com a intenção de construir fortuna. Se você estiver do lado da correnteza de poder que vai para o lado da pobreza, as ideias deste livro podem ser usadas como um remo para chegar do outro lado. Seu conteúdo será útil somente se aplicado. Ler e comentar simplesmente de nada adianta. Alguns passam pela experiência de alternar entre dois sentidos da correnteza. A quebra de Wall Street em 1929 arrastou milhões de pessoas
do lado positivo para o lado negativo. Este livro foi escrito especialmente para aqueles que queiram passar do negativo para o positivo. Pobreza e riqueza frequentemente trocam de lugar. A quebra da bolsa ensinou ao mundo essa verdade, embora as pessoas tenham memória curta. A pobreza pode e geralmente o faz voluntariamente tomar o lugar da riqueza. Quando é a riqueza que toma o lugar da pobreza, a troca em geral acontece por meio de planos bem elaborados e cuidadosamente executados. A pobreza não precisa de planos e nem de ajuda, pois é atrevida e implacável. A riqueza é tímida, precisa ser atraída. Fim do capítulo 9.